Vamos lá então, gente. Bom dia, né? Sábado. A gente vai começar então seguindo a ordem das questões que estão no material de vocês, tá? A gente já começa com uma questão que vai trazer aí os conceitos de genética, tá? Então a gente já vai, né, colher os frutos aí da semana que passou, das 2 semanas que passaram, tá? E eu vou ler a questão, vocês vão apresentando aí dúvidas, né, em relação aos termos, o que vocês não reconhecerem, o que vocês não souberem significado, e a gente chega lá, né, no que a questão de fato quer, tá? Então, questão 1. Os frutos da pupunha têm cerca de 1 grama em populações silvestres no Acre, mas chegam a 70 gramas em plantas domesticadas por populações indígenas. No princípio, porém, a domesticação não era intencional. Os grupos humanos apenas identificavam vegetais mais saborosos ou úteis, e sua propagação se dava pelo descarte de sementes para perto dos sítios habitados, né? A mudança de fenótipo, o tamanho dos frutos nas populações domesticadas de pupunha, deu-se porque houve. Gente, se você lê com atenção o enunciado, você percebe que não foi intencional inicialmente. Quando, né, o indivíduo vai lá e vai selecionar qual fruto da pupunha quer, pega o maior. E quando pega o maior, ao se alimentar, depois joga as sementes perto do local onde estava, certo? Então, de forma não intencional, aos poucos, né, as árvores que tinham ao redor eram todas com, né, frutos maiores. Que nome que a gente dá para isso, né? O que aconteceu? Introdução de novos genes? Não, né? O gene que determinava o tamanho do fruto já estava ali presente, certo? Redução da pressão de mutação. Pressão de mutação, como se fosse uma pressão seletiva, dizendo ou surge algo novo ou você, né, se extingue. Não é o caso. Diminuição da uniformidade genética. Se eu vou diminuir uniformidade, eu vou gerar diversidade? Eu estou, de fato, gerando diversidade genética? Não, eu estou selecionando uma característica que eu quero. Talvez eu deixe, na verdade, ainda mais uniforme, tá? Aumento da frequência de alelos de interesse. Agora sim, tá? Eu estou aumentando a frequência do alelo que garante um tamanho maior do fruto, certo? Perceba, gente, o gene para o tamanho do fruto está ali, só que tem distintos alelos. Lembra o azão, o azinho? Né? Eu tenho distintas possibilidades ali, tá? E agora, quando eu estou selecionando aquele fruto, né, que é maior, eu estou aumentando a frequência do alelo que me garante, né, um tamanho maior daquele fruto. Portanto, alternativa D. Expressão de genes de resistência a patógenos. Aqui não está citando uma praga, não está citando uma doença, né, naquela vegetação, então não é o caso, ok? Letra D, portanto, e aqui eu trouxe para vocês um exemplo do que seria mais, o que mais seria seleção aí artificial, né, por parte do ser humano ao longo do processo, né, de agricultura, tá? A gente tem, por exemplo, a partir da mostarda silvestre, o surgimento das seguintes variedades de plantas: couve-flor, brócolis, repolho, repolho crespo e couve-rábano. Sora, calma, tudo isso veio da mesma planta? Sim, tudo isso veio da mesma planta. São variedades agora que surgiram por quê? Porque no caso, né, da couve-flor, as flores estéreis foram ficando cada vez maiores. Então, o que se queria ali, né? Eu vou cultivar somente o que tiver flor muito grande, né? Aqui no brócolis, a mesma coisa, eu vou suprimir o desenvolvimento da flor, tá? No repolho, eu vou suprimir o comprimento dos entrenós. Então, assim, eu vou escolher sempre aquele que tem menor entrenó, né? Então, dependendo da parte da planta que eu quero me alimentar, eu vou sempre escolher aquela planta, né, que tem aquela característica, tá? Bem importante isso, então, a ação do ser humano. Isso acontece só nos vegetais, gente? Seleção artificial, que o ser humano faz sobre outros organismos. Sempre vamos lembrar da raça, então, de cachorros, né? As raças de cachorro. Como é que elas surgiram? A partir do lobo, inicialmente, né? Toda a domesticação do cachorro em primeiro lugar e depois o surgimento das várias raças, tá? Então, você pode ir fazendo anotações aí, né? Alguma dúvida da questão 1? Algum termo, você dá uma olhada aí no seu material, algum termo que não faz sentido? De boas? Então, agora a gente passa para a questão 2, tá? O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia.
Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Gente, o que você teria que destacar aqui no enunciado? O que você acha que é uma informação importante para saber a resposta? O que ele quer produzir? Proteína, tá? E isso é uma informação muito importante. Então, aqui, ó, uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, né, ele vai selecionar uma linhagem. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? E aí, o que pede de você de conhecimento, né? Como é que uma proteína é produzida? Que características essa célula tem que ter, né, para conseguir produzir proteína em grande quantidade? E aí a gente tem na linhagem 1, vamos analisar aqui, ó. Ele está indicando aqui na legendinha, né, gente? Retículo endoplasmático rugoso. A gente vai ter heterocromatina, como essa porção mais escurecida do núcleo, né? Eucromatina, a porção mais clara, e o nucleolo. A gente vai ter a mitocôndria, né? E é isso. Na linhagem 1, eu tenho muita, percebam, um nucleolo pequenininho, bastante heterocromatina. O que será que é heterocromatina mesmo? Heterocromatina é aquele DNA que está super condensado, espiralizado, cujos genes não estão acessíveis para a transcrição, tá? Então a gente pode anotar isso, né? Heterocromatina, genes não acessíveis. Se eu quero produzir proteína, o ideal é que os genes estejam acessíveis, né, para o processo de transcrição. Portanto, eu preciso procurar, gente, né, uma linhagem aqui que tenha pouca heterocromatina e muita eucromatina, que é, né, então a eucromatina é o DNA acessível. DNA acessível para transcrição. Esse é um ponto interessante, né, que a gente tem que procurar e que a gente tem que interpretar aqui, tá? Para além disso, gente, como despende energia, certo? Então você olha lá, né, processos dependentes de energia. Eu vou precisar de mitocôndrias, né? Então aqui tem só 2. Tem um monte de heterocromatina e tem um pouquinho só de retículo rugoso, que você sabe que é onde a proteína é produzida. Por que lá é onde a proteína é produzida, né? Porque no retículo rugoso temos ribossomos aderidos. E o ribossomo é a organela produtora de proteína, certo? Então, aqui a gente está muito contra a produção de proteínas, tá? Praticamente não tem DNA acessível, tem pouca mitocôndria e pouco retículo endoplasmático rugoso. Então, cancela a linhagem 1. Na linhagem 2, eu até tenho, olha só, em comparação, né, um pouquinho mais de eucromatina, tenho aqui mitocôndrias, tenho ali... Só que olha só, eu tenho um retículo rugoso só, né? Tá pobrezinho esse negócio quando eu comparo com o resto, tá? Então, agora eu começo a comparar muito, né? E aí, olha isso, gente, não tem como escapar de olhar para a linhagem 4. Olha para a linhagem 4. Tem um monte de retículo rugoso, que me permite produzir um monte de proteína. Tem um nucleolo grande. Qual que é a função do nucleolo mesmo? Vamos tentar lembrar, o nucleolo é uma porção de um cromossomo dentro do núcleo, certo? Uma região que tem lá parte de um cromossomo que produz RNA ribossômico, tá? Então você vai anotar isso também, né? Nucleolo produz RNA ribossômico. Ou seja, vai favorecer a produção de ribossomos, que é a organela que faz proteína. Então, olha só, o nucleolo aqui está gigante, quer dizer que vai ter um monte de ribossomo ali disponível. Eucromatina, muito bem, né? Tem mais eucromatina do que heterocromatina, tá? Eu tenho um monte de mitocôndria para produzir energia e eu tenho retículo, né, rugoso. Portanto, a linhagem 4 é a que mais, né, interessa para esse pesquisador nessa vontade aí de produzir proteína em grande quantidade, ok? Você ficaria em dúvida, gente, em relação às outras linhagens ou está claro para você? Parece claro, certo? Considerando aqui os critérios que a gente elencou, tá?
Deixa eu ver. Posso apagar? Beleza. Se ele pedisse hormônios lipídicos, a gente precisaria encontrar, então, o retículo liso em grande quantidade, né? Porque lipídios são produzidos lá no retículo liso, ok? Oi. Hã? E se ali, por exemplo, se eu tivesse a mesma quantidade de leite como um ovo, que na 4, só que ele tem mais heterocromatina. Isso. Você ainda assim deveria escolher a 4 por causa dessa heterocromatina em menor quantidade. Ele realmente está querendo que você julgue isso também, tá? E aqui, claro que pega muita gente, porque muita gente não sabe a diferença, né, entre eucromatina e heterocromatina, tá? Então faria diferença sim. Nada. Então aqui só deixei no slide, né? Bem definidinho, pouca heterocromatina, muito retículo endoplasmático granuloso e muitas mitocôndrias, né? Porque a síntese proteica vai demandar energia. Bora para a questão 3, então. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. Ó, voltamos aqui, né? O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente, e nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Neste contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria. Gente, está descrevendo a técnica e está pedindo para você falar para que a gente poderia usar. Tá? Então, já conversamos sobre isso nas aulas, né? Biotech cai no Enem, cai bastante, tá? Diagnóstico de doença. O que está falando aqui, gente? Nova e revolucionária técnica para edição de genoma. Se a pessoa possui algum problema no genoma, alguma doença, alguma condição debilitante, né, a gente pode editar o genoma da pessoa e, né, a gente tem agora uma nova informação, tá? Isso vai diagnosticar a doença? Não. Eu já sei que existe a condição, mas eu quero modificá-la, certo? Então, vamos usar um pouquinho a lógica aqui. Identificação de proteínas? Não, eu vou usar peso molecular. Para identificar proteína, gente, eu vou usar marcador fluorescente. Eu vou usar a técnica da eletroforese em gel para ver o tamanho dos fragmentos proteicos, tá? Eu tenho várias outras opções. Não é essa aqui. Rearranjo dos cromossomos. Gente, eu não quero rearranjar, eu não vou mexer com o fuso mitótico, tá? Não vou mexer com o cromossomo em si. Pelo texto você tem que perceber, putz, isso aqui não é no cromossomo, aquela estrutura gigante. Isso aqui é lá naquele pedacinho de DNA, naquela sequência de bases, tá? Onde isso está acontecendo. Modificação do código genético. Uma galera vai... é esse, Sora. É esse. O que é código genético mesmo, gente? Aquela tabela que não muda, que é universal, que é degenerado, tá? Código genético, time, é isso aqui, ó. Ô, senhor. Onde que eu escondi o código genético? Escondi, não achei mais. Ótimo, Thaís, muito bem. Mas eu juro que tinha, tá? Código genético é aquela tabela com as 64 trincas de RNA mensageiro e os 20 aminoácidos equivalentes. Código genético não muda. Se você quer levar isso para a vida, pensa assim, ó. Eu tenho genoma. Eu tenho o meu conjunto de genes. Todo mundo tem o mesmo código genético, certo? Todo mundo tem o mesmo código genético, tá? Então, eu não vou modificar código genético. Serve para corrigir distúrbios genéticos, né, gente? Eu estou querendo aqui modificar aquele material genético, genoma do indivíduo. E você pode meio que perceber isso pelas palavras, né, que o próprio... Aqui, a própria questão traz, ó. Né? Mecanismos de reparação do genoma do indivíduo, não do código genético. Tá? Então, por favor, não se confunda dessa do código genético e genoma, tá? São duas coisas diferentes. Como é que é o nome dessa técnica, quem lembra? A CRISPR-Cas, né? CRISPR-Cas, famosíssima.
A CRISPR-Cas, ela vai associar um RNA guia que vai falar onde, né, no DNA tem que acontecer um corte. Por causa desse RNA guia que a gente consegue modificar, a gente consegue falar exatamente onde essa molécula tem que agir no DNA. E ao realizar o corte, certo? Então, a CRISPR vai fazer o corte, não, RNA mensageria CRISPR, desculpa, Cas9 é a enzima que vai fazer o corte, certo? E ao realizar o corte, né, agora a célula vai tentar corrigir esse estrago no DNA e essa correção é o momento para a inserção de uma nova informação, para a retirada de uma informação que está errada, tá? Então, essa é uma técnica muito nova aí, né, de correção, né, de modificação de material genético. Alguma dúvida em relação a CRISPR-Cas? Tudo certo? Bora! Questão 4, então. Há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar com uma capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem os cloroplastos e mantê-los funcionais dentro das suas próprias células, obtendo assim parte de seu alimento. É aquela lesma desgraçada que eu falei para vocês que acaba com a ideia do tipo, animais não fazem fotossíntese. Tem uma lesma que faz, tá? Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente ácidos nucleicos, carboidratos, proteínas, vitaminas ou lipídios. Gente, essa questão mistura a primeira aulinha do ano, tipo assim, as 2 ou 3 primeiras aulinhas, onde a gente, né, entendeu a diferença entre esses compostos orgânicos aqui, tá? Com a aulinha de fotossíntese. A fotossíntese possibilita a formação do quê? Glicose. E a glicose é o quê? É um ácido nucleico? Não, ácido nucleico é o quê? Isso, DNA ou RNA. Tá? Proteína é formada pelo quê? Qual a menor parte, o monômero de uma proteína? Aminoácidos. Vitaminas. E tem várias, né? Tem algumas lipídicas, tem algumas, né, algumas lipossolúveis, outras hidrossolúveis. Então, as vitaminas, a gente não entra aqui no processo, mas também não vai ser a sua primeira escolha, né? A lesma do mar aprendeu a sobreviver porque ela produz as vitaminas que ela precisa. Sério? E lipídios? Agora, quando a gente fala lipídio, a gente está falando de triglicerídeos, que é gordurinha. A gente está falando de ceras. A gente está falando de fosfolipídios, que produz membrana. A gente está falando de um monte de coisa, certo? Mas que não é produzida na fotossíntese, certo? Então, aqui tu até pode anotar, ó, ceras, triglicerídeos, fosfolipídios, esteroides, carotenoides. Lipídios é uma classe um pouquinho mais complexa aí, né? Tá? E carboidratos, então, como sendo a resposta, né, que a gente gostaria. Por quê? Porque é glicose, né, gente? Na fotossíntese, produz-se glicose. Então, você marca a letra B. De responder a questões base do Enem. De olhar para uma questão e saber o que ela está te pedindo de conteúdo básico da biologia. Então, você tem que saber o conteúdo básico da biologia, que é o seguinte: a fotossíntese acontece nas plantas e nas algas pela presença da organela cloroplasto, certo? Então, o reino protista, que tem as algas, né? E o reino plante, que tem as plantas, possui o cloroplasto. Sora, mas e a bactéria que faz fotossíntese, a cianobactéria? Gente, ela é menor que o cloroplasto. Cianobactérias possuem clorofila, né? Que é o pigmento que vai absorver luz e vai permitir fazer fotossíntese, beleza? Mas não tem cloroplasto, tá? Vamos aproveitar isso aqui. O cloroplasto ele vai possibilitar o que dentro das células vegetais e das algas, né? A partir de gás carbônico e água, a produção de glicose e a liberação, porque não é importante naquele momento para aquela célula o oxigênio, a liberação de oxigênio, certo?
Portanto, gás carbônico e água, né, lá no cloroplasto, originam glicose e oxigênio. Essa glicose a planta vai utilizar, então, como a sua fonte de energia. Por isso que as plantas são ditas autótrofas, né, e as alguinhas também, ok? Para que essa planta sobreviva, o que vai ter que acontecer? Lá nas suas mitocôndrias, que são as organelas responsáveis aí, né, pela produção de ATP, que é a energia química, essa glicose vai ser oxidada, né? Vai perder elétrons, vai ser muito quebrada, tá? E aí vai originar, então, energia química ATP. O que sobra desse processo de quebra da glicose na respiração celular? Gás carbônico e água, tá? Então, assim, são dois processos que estão muito íntimos, né? Muito próximos, acontecem juntos ali nas algas e nos vegetais, porém, são diferentes e tem que estar muito claro para você o objetivo de cada um. Respiração celular é para obter ATP, energia, enquanto que fotossíntese é para obter açúcar, tá? Isso é a base, ok? Isso é a base da bio. Alguma dúvida aqui? Vamos lembrar, aproveitando, né, puxando o gancho, essas duas organelas foram procariontes no passado, certo? A gente já sabe disso por causa da teoria endossimbiótica. Eles não faziam parte das células, né, e foram incorporadas por células eucariontes, né? Eram procariontes livres. Pode falar. O cloroplasto mais virou líquido que mais produz. Exato. Quem não faz fotossíntese não possui cloroplasto, tá? Então, animais não fazem fotossíntese, não possuem cloroplastos. Fungos não fazem fotossíntese, não possuem cloroplastos. Protozoários não fazem fotossíntese, não produzem, né? Não tem cloroplastos, tá? Lesmas é a novela que vocês estão vendo. Ela aprendeu, né, a cultivar cloroplasto. 5. Os mais antigos cozinhavam o feijão na panela de ferro, a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento. Cara, eu tô vendo estrago, pensa. Do nada aquela mordida, né, quebrando o dente, assim. Enfim, para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de... Gente, essa é uma questão base, porque até no conhecimento... Como é que é? No senso comum, conhecimento mais geral, a gente sabe, né, que a palidez ela está associada à anemia, né, que a palidez, a fraqueza, o cansaço, né, tem aí uma ligação com a anemia, tá? Então, tratar a diarreia, como é que se trata a diarreia? Hidratação, né? Então, soro na veia, certo? Então, você vai ter aí formas de tratar a diarreia que não tem nada a ver com colocar um ferro, né? Um prego de ferro na panela, tá? Prevenir a anemia, então você já sabe, né? Que tem que marcar a letra B. Evitar as verminoses. Para evitar a verminose, gente, quais são as indicações profiláticas, né? Vermífugo, ok, mas vermífugo está tratando, né? Você não está evitando, você vai matar o que já está presente. Isso, água e alimentos contaminados, não andar com o pé descalço, né? Numa região que possa ter tal tipo de verme, tá? Então aqui são outras as opções, né? Remediar o raquitismo. Quem lembra o que é raquitismo? Os ossos são fracos e são formados até tortos durante a infância pela falta de vitamina D e, portanto, pela falta, né, como é que eu vou dizer? A incorporação insuficiente de cálcio nesses ossos, né, pela ausência de vitamina D. Então, como é que eu vou remediar? Remediar é tentar consertar, né? Dá-lhe cálcio, dá-lhe vitamina D, né? E talvez uma cirurgia para corrigir esses ossos tortos, tá? Eu tô falando tudo isso, gente, porque vai que o Enem decide falar de raquitismo esse ano, né? Eu não vou falar só de anemia com vocês. O Enem cobrou 3 anos seguidos de anemia. Se ele quiser cobrar 4, beleza, né? Estamos na vantagem. Mas vai que ele decide cobrar outra coisa, né, pessoal? E combater a febre amarela. Por que colocaram febre amarela aqui? Quando falou palidez. Tem gente que associa, a pessoa está amarelada, a pessoa está não sei o que. Deve ser febre amarela. Então vamos combater a febre amarela usando um prego de ferro, né? Não dá, né, gente, tá? Então,
Por que o ferro, né? Eu acho que isso é muito importante. Vamos para além agora do conhecimento geral, né? Do senso comum, tá? Thanks. Exame de sangue normal, exame de sangue de uma pessoa anêmica. Eu quero que você olhe para cá e você perceba a diferença das hemácias. Essas parecem fofas, não parecem? Elas parecem saudáveis, elas são visivelmente mais gordinhas, né? Então elas têm estrutura. Eu quero que você pense que as hemácias são as responsáveis por transportar o oxigênio para todo o corpo, dando condição para os tecidos de produzirem aí ATP, né? Energia, tá? E uma pessoa anêmica, gente, olha só como é que estão as hemácias. Em menor quantidade, visivelmente, e a gente vai ter elas muito menores, né? Elas não têm tanta hemoglobina assim, diminui a capacidade delas, né? De transportar esse oxigênio. Por quê? Qual a relação entre ferro da alimentação e a hemácia? A proteína hemoglobina que transporta o oxigênio tem na sua composição ferro. Faltou ferro, hemoglobina não é produzida. Essa aqui é uma sacada importante. Faltou ferro, hemoglobina não é produzida e o transporte de oxigênio fica, então, né, prejudicado, tá? Sintomas gerais de anemia: fadiga, cansaço, indisposição, dispneia, dor nas pernas. E aí, sintomas específicos de anemia ferropriva. Como assim, Sora? Gente, existem muitos tipos de anemia diferentes, tá? Anemia falciforme é uma doença genética, uma condição genética. Agora, quando é ferropriva, ou seja, por falta de ferro, a gente observa também queda de cabelo, unhas mais quebradiças, né? Perversão do apetite. Então, assim, a pessoa vai querer... Nossa, me deu uma vontade de comer tijolo. Cara, como assim tijolo? Você quer comer tijolo? Que absurdo! Provavelmente tem uma anemia ferropriva ali, tá? E síndrome de pernas inquietas. Agora todo mundo, meu Deus, eu tenho anemia. A perna não para durante a aula, né? Então, tá? Também seria um sintoma possível, tá? Fatores que podem levar à anemia ferropriva: pode ser falta de ferro na dieta, então uma alimentação muito pobre, um crescimento muito acelerado, então teve que produzir muitas células sanguíneas em pouco tempo e não tinha ferro suficiente na alimentação. Condições médicas que afetam a absorção de ferro, então alguma síndrome, né, lá no intestino, algum problema que a absorção fica realmente debilitada. Menstruação excessiva, certo? Então, algumas mulheres que têm aí algumas síndromes, né, seja endometriose, seja SOP, né, ovário policístico, né, vão ter aí uma perda de sangue mais considerável. Gravidez, falando aqui com propriedade, fiquei anêmica nas duas gestações. E é isso, tá? Então, são muitas possibilidades aí, né, de ficar com anemia ferropriva, né, das causas, ok? Alguma outra dúvida, gente, sobre anemia? Nada? Tudo certo? Como é que diagnostica? Exame de sangue, né, para dar uma olhadinha no volume das hemácias e na quantidade. Não é só a quantidade que manda, tá bom? Vai. Questão 6. Essa aqui pegou muita gente de surpresa, mas realmente... faz sentido pegar de surpresa porque não é algo que é muito falado, comentado, tá? Então, atenção para cá. Avaliação de substâncias genotóxicas. Vamos começar por aí. O que é uma substância genotóxica? Sora. Geno vem de genoma mesmo. Tóxica, é isso aí. Então, é uma substância capaz de afetar a qualidade do genoma, a integridade dos cromossomos. Tá? Então, como é que eu vou avaliar se alguma substância tem esse comportamento, né? Essa toxicidade? O ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade que associa a presença dos micronúcleos, ele até explica, pequenos núcleos que aparecem próximo aos núcleos das células, com lesões genéticas. Os micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulados, provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Os micronúcleos se originam dos ou das nucleolos, lisossomos, ribossomos, mitocôndria ou cromossomos. Gente, aqui você podia ir pelo caminho assim, ó, não tive aula disso, vou chutar. Não sei o que é. Não tenho certeza, senhora. Gente, olha o nome, é um micronúcleo. O que tem dentro? DNA. Você acha que veio de onde? Ele está dizendo... tá? Que, cadê? Identifica lesões genéticas.
Então pensa, se teve uma substância que danificou o material genético, certo? E aquele cromossomo que deveria ter um determinado formato não tinha mais, se perdeu, né? A gente estava olhando as mutações estruturais, perdeu uma perninha, né? Perdeu um pedaço, inverteu, enfim. Esse material perdido muitas vezes não fica no núcleo final da divisão, ele fica fora, formando como se fosse um núcleo bem pequenininho, é um DNA encapsulado, mas é um DNA que se soltou do cromossomo em que ele deveria estar. Isso é genotoxicidade, alguma coisa aconteceu que danificou o genoma e agora ficou perdido um pedaço daquele cromossomo. Então, ao ler essa descrição, o que se espera? Né? Que o aluno consiga identificar que é um pedaço do cromossomo que se soltou e que, portanto, a origem do micronúcleo é cromossomial. É o cromossomo que deu origem, certo? Aquele fragmento de DNA que ficou solto, né? Potência. Que ficou solto ali no citoplasma, tá? Então, se aparecer um termo do qual você não lembra, do qual você não sabe, leia o texto com bastante atenção, porque geralmente o texto te dá muitas dicas. Na minha opinião, e aí é só prof. Analisando, eu poderia ficar em dúvida entre cromossomo e nucleolo. Porque nucleolo também é uma parte de um cromossomo. Mas, gente, é uma parte tão específica. E ele não está citando em momento nenhum RNA ribossômico, ribossomo. Se ele não está dando atenção para isso, não é nucleolo. Tá? O nucleolo é uma região, né, de um cromossomo específico que tem informação genética para a produção de RNA ribossômico e, portanto, ribossomos. Se ele não der atenção a isso, dificilmente vai ser a resposta, tá? E deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Não, seria isso, tá? Temos ainda 4 minutos, acho que dá tempo da gente finalizar com a questãozinha 7. Vai ficar algumas questões aí sem resolução, mas, né, fiquem à vontade para me procurar em outro momento para a gente resolver. Talvez a gente resolva, inclusive, em sala as demais, tá? Pais com síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21. Ou seja, o indivíduo possui 3 cromossomos 21 e não um par, como é o normal. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de 2 cromossomos 21. Embora normalmente as mulheres com a síndrome sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz uma menina sem a síndrome de Down. Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, procuram um médico especialista para aconselhamento genético porque querem ter um bebê. O médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão. Gente, o casal, os dois, possuem síndrome de Down. Então, na hora de fazer, né, a meiose, os dois vão produzir tanto gametas normais, certo? Com uma cópia só do 21. Tá, então vamos lá. Um gameta normal vai ter uma cópia só do 21, tá? E o gameta afetado, eu vou colocar assim, ele vai ter 2 cópias do 21. Nossa, Sora, por que 2 cópias do 21? Porque esse cara tinha 3 cópias. E aí, na hora de fazer o gameta, de separar os homólogos, né, 2 foram para um lado, um foi para o outro, mas ficou esses 2 ali. Tá? Então, eles vão produzir esses 2 tipos de gameta. O que pode acontecer? Isso aqui vai ser produzido pela mãe, por exemplo, e isso aqui pode ser produzido pelo pai. Tá? Você tem que considerar todas as possibilidades. Se esse gameta se encontrar com esse, o que surge? O indivíduo normal, com 2 cópias do 21. Tudo bem? Então, podem nascer indivíduos normais aqui. Se esse gameta se encontrar com esse, ou esse com esse, o indivíduo com trissomia, né? Então, 3 cópias do 21. Só que percebam que tem algo mais que pode acontecer? Tem a possibilidade desse gameta aqui se encontrar com esse. Sora, tetrassomia, Sora, vai ter 4 cópias do 21? Isso. É viável? Não. O embrião não é viável. Até por isso a gente fala que a mulher é estéril. Não só por condições fisiológicas, gente, mas é porque tudo pode acontecer nesse encontro de gametas, tá? Então, a resposta correta aqui seria, né, em relação aos zigotos, ó lá, ó, normais, trissômicos ou tetrassômicos. Tetrassomia seria uma condição possível. Perceba que para resolver essa questão você tem que organizar
quais gametas eles poderiam produzir durante a meiose. Ok? Gente, por hoje é isso. A gente encerra aqui a aulinha. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil. Fiquem à vontade para resolver os demais exercícios aí, né, em algum momento que tiverem um tempinho e me procurarem para tirar as dúvidas, tá? Obrigada!